Irmãos, a apostasia está seguindo a passos largos na maioria das igrejas. Além dos escândalos envolvendo pastores e artistas cristãos, um falso evangelho está sendo disseminado por todo lado. Acredito que isso você já sabe, mas está bem mais pior do que você imagina. As igrejas tradicionais estão se distanciando cada vez mais dos ensinamentos de Cristo e da verdade das Escrituras. O evangelho da prosperidade, que tanto corrompeu a mensagem original, agora começa a dividir espaço com novas heresias, que entram sorrateiramente nas chamadas igrejas modernas, e até mesmo em denominações conhecidas e tradicionais. Mas qual é a nova face desse desvio? Veja bem, isso é só uma fração do que está realmente acontecendo. Recentemente, pastores influentes têm questionado abertamente as Escrituras, afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada para se adequar aos tempos modernos. E não são alguns pastores, são muitos pastores. Entre eles, um nome de destaque ganhou a atenção de todos nós. Ed Renekiewicz, um líder com grande influência que declarou que o texto sagrado deve ser relido e reinterpretado sob a ótica atual, quase como se o Evangelho precisasse de uma nova edição. Ele insiste que a leitura bíblica não deveria ser limitada a uma só maneira, sugerindo que devemos adaptar sua mensagem às novas realidades sociais. Ele recentemente reforçou abertamente e publicamente sua visão de que a interpretação da Bíblia precisa ser atualizada para dialogar com questões contemporâneas e superar o que ele vê como uma aplicação rígida e excessivamente literal. Eles estão declaradamente se posicionando de que lado estão. Antes era algo sutil, mas hoje declaram abertamente. Em uma entrevista, ele argumentou que ler as Escrituras sem considerar o contexto atual pode promover divisões e dificultar uma mensagem mais inclusiva. Segundo Kiewicz, a própria natureza do Evangelho deveria ser dinâmica, adaptando-se para enfrentar questões que a sociedade considera essenciais hoje. Ele destacou que não existe apenas uma forma de compreender os textos sagrados e que seu entendimento se opõe ao que ele vê como interpretações extremas ou inflexíveis. O pastor sugere que essa nova abordagem não modifica a mensagem central do Evangelho, mas adapta sua interpretação para refletir uma visão mais abrangente e acessível a todos. A posição de Kiewicz despertou grandes debates no meio cristão, principalmente entre defensores de uma leitura tradicional e aqueles que, como ele, acreditam na necessidade de uma visão mais adaptável. Quando você ouvir na igreja ou em qualquer lugar alguém dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para se adequar aos tempos, fuja desses pastores. Esse é o alerta que devemos levar a sério, pois a palavra de Deus é clara e imutável. Enquanto alguns líderes afirmam que os tempos mudaram e que a Bíblia precisa se adaptar, o próprio Senhor Jesus nos advertiu: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Esse tipo de ensino, que sugere que a mensagem eterna de Deus deva ser modificada ou reinterpretada para agradar aos pensamentos modernos, é perigoso. Jesus nos ensinou que a verdade de Deus é constante, independente das mudanças culturais ou ideológicas do mundo. Assim, quando você ouvir alguém propondo que a Bíblia precisa ser atualizada, lembre-se das palavras do próprio Senhor e busque a verdadeira sabedoria que vem das Escrituras sem adaptações humanas. A proposta de uma atualização das Escrituras é extremamente preocupante. A palavra de Deus é eterna e imutável, e a Bíblia nos adverte severamente contra qualquer tentativa de adicionar ou remover algo dos ensinamentos sagrados. Ao sugerir uma nova interpretação, muitos líderes estão, na verdade, diluindo a verdade bíblica em nome da aceitação social e das ideologias do momento. O problema é que esse novo evangelho que está sendo pregado ignora os valores fundamentais da fé cristã e suaviza o peso das advertências de Jesus sobre o pecado e o arrependimento. Muitos estão caindo da graça e se posicionando em outro evangelho, não o evangelho de Cristo, em um falso evangelho criado por homem para agradar a si mesmo. Essa tendência de adaptar as Escrituras também reflete uma tentativa de atrair as novas gerações e de alinhar a igreja com as pautas sociais. Mas isso nos leva a uma pergunta crucial. Estamos sendo fiéis ao evangelho de Cristo ou ao evangelho da popularidade? Os próprios apóstolos nos alertaram que, nos últimos dias, surgiriam falsos mestres que pregariam doutrinas que agradariam aos ouvidos, mas que nos afastariam da verdade. E é exatamente isso que vemos hoje.
doutrinas que promovem conforto em vez de arrependimento, autoaceitação em vez de santidade e conformidade com o mundo em vez de transformação pela verdade divina. É um tempo de alerta para o verdadeiro povo de Deus. Precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo, pois essa tendência de apostasia pode não parar por aqui. Se não cuidarmos, o Evangelho de Jesus pode se perder no meio de interpretações e adaptações que tornam a Bíblia apenas mais um livro de autoajuda. A grande verdade, irmãos, é que muitas igrejas estão deixando de lado a essência de Cristo e seguindo doutrinas de homens. O verdadeiro Evangelho está desaparecendo em meio a tantas mensagens diluídas e acomodadas aos padrões do mundo. Encontrar igrejas que ainda preguem o Evangelho puro e verdadeiro está cada vez mais difícil, e esse é um dos maiores sinais de que estamos nos últimos tempos. O mundo está invadindo muitas congregações, substituindo a verdade pela popularidade e pelo conforto, e o que acontece por trás das cortinas de algumas delas nem pode ser mencionado aqui, de tão perturbador. Precisamos estar atentos e discernir com sabedoria, pois o tempo se abrevia e o verdadeiro caminho da fé precisa ser mantido intacto em nossos corações. A verdade, irmãos, é que o Evangelho é firme e poderoso. A Bíblia afirma que o Evangelho é o poder de Deus, por isso vemos a falta de poder de Deus em tantas igrejas. Ele não precisa de adaptações, pois ele já é perfeito para nos guiar em qualquer época. Nossa fé não pode ser fundamentada nas ideias mutáveis dos homens, mas na imutável palavra de Deus. Portanto, fiquemos atentos, sejamos vigilantes e sempre busquemos a verdadeira sabedoria que vem do alto, pois o tempo está se abreviando e a apostasia cresce a cada dia. Para você que ama a Cristo, agarre-se a Ele com todas as forças. Dedique-se à palavra, mantenha uma vida de oração e busque a santidade todos os dias. Persevere na fé e não se deixe enganar pelo que é passageiro, pois a volta de Cristo está muito próxima, e Ele virá para buscar a sua verdadeira igreja, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Lembre-se que nestes tempos, o caminho pode parecer solitário, mas Cristo prometeu estar conosco até o fim. Cultive um coração sincero, mantenha-se firme e fiel, pois será sobre esses adoradores que o Senhor derramará a sua graça.